Série Refúgio na Tempestade, Estudos Proféticos e Escatológicos, parte 32. Depois que os romanos, sob o comando de Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente a abandonaram, deixando o cerco. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos. O Grande Conflito, página 28. A descrição nos mostra que, embora Satanás fosse operar a destruição, tudo o que ocorria estava nos desígnios de Deus. Deus era como que o diretor do filme, mas não o ator do mesmo, o agente destruidor. Este papel coube a Satanás. O parágrafo seguinte é ainda mais esclarecedor. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. O Grande Conflito, 32 e 33. Destacamos ainda mais a sequência do mesmo parágrafo. Pela obstinada rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua própria vontade. O Grande Conflito, 33. Note que Deus não foi arbitrário. A causa da retirada da sua presença deve ser debitada aos judeus. Veja a mesma situação no futuro, no antítipo. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Grande Conflito, página 33. O parágrafo seguinte completa o esclarecimento do que ocorreu com o tipo e, semelhantemente, do que ocorrerá com o antítipo após a graça, pela retirada do Espírito Santo. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador. E então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Grande Conflito, 33. Esclarecedor, impressionante a sabedoria de Deus em assim agir. É ele também muito condescendente em nos contar como foi e como será. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Grande Conflito, 33 e 34. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue. Isaías 9, 5.
que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo as explosões das paixões humanas e a ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás. O grande conflito 34. Satanás, tanto no tipo como no antítipo, é o grande destruidor. O parágrafo seguinte cita na sua última parte Jesus intervindo finalmente nessa destruição global, nessa guerra sem fronteiras. Então, isto é, a seguir, os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo espírito de sua boca e serão destruídos com o resplendor de sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua iniquidade. O grande conflito 34. Assim, a intervenção de Jesus na sua vinda corresponde aos acontecimentos da 7ª trombeta e da 7ª taça. Por fim, a amorável recomendação de Jesus: acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. O grande conflito 34. Podemos nós, com esta soma de informações de um capítulo inteiro do livro, ignorar e insistir em continuar apontando as pragas do Egito como tipo da destruição final? Não é coerente. Jerusalém é o tipo, assim o indicou Jesus em Mateus 24. Assim nos confirma o testemunho de Jesus. As pragas do Egito foram uma ação direta de Deus através de seus anjos, direta e sobrenatural, mas elas não são o tipo para os acontecimentos finais dos nossos dias. Em breve aqui Jesus virá em luz de majestade, no mundo então poder terá o Rei da eternidade. Saudai o Rei da terra e mar, do céu de luz, Senhor, sem par. Saudai o Rei em seu fulgor, Jesus, Deus santo e bom Senhor. Seu trono então justiça faz e traz descanso ao povo.